Olá, queridos estudantes dominantes online, professor Sandro Massarani, e vamos nessa aula falar sobre a estrutura econômica do Brasil colonial. Temos aqui uma pintura do Benedito Calixto, a moagem de cana. Tanto a cana-de-açúcar quanto a mão de obra escrava negra foram fundamentais para Portugal implantar o seu modelo econômico, que a gente vai analisar, aqui no Brasil. Vamos começar falando dos principais produtos. O principal produto disparado era a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é um produto difícil de ser cultivado, na Europa não tem como, e o Brasil ele tem as chamadas terras vermelhas, temos solo fértil para o cultivo de açúcar. Então o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para ser cultivado aqui. Lembrando que Portugal estava em declínio, né, no comércio com o Oriente e não tinha encontrado metais preciosos aqui. Ele precisava de um produto para ser aí a engrenagem do seu sistema econômico colonial. Então a cana-de-açúcar foi esse produto. Vai gerar altos lucros, né, para Portugal, para os latifundiários, etc. Mas o açúcar não era o único produto, né, a única atividade econômica no Brasil colônia. Temos também a pecuária. A pecuária é interessantíssima, né? Parte da pecuária tem mão de obra livre, né? O vaqueiro ele não pode ser escravo, senão ele vai fugir com o gado. E a pecuária ela vai ser responsável pela interiorização do povoamento. E também tem um foco muito legal no mercado interno. Na época não tinha um sistema de refrigeração de carne, por exemplo. Então a pecuária ela vai ter grande influência na mineração, tá? Para abastecer a sociedade mineradora. Vamos ter cacau e aguardente na Bahia, algodão no Maranhão. Vai ter grande destaque essa produção de algodão na época da Guerra Civil Americana, Guerra de Secessão. O Brasil vai ter um certo crescimento. E as chamadas drogas do sertão na região norte, né? Baunilha, guaraná, né? As pimentas, as especiarias. Né? Então a região norte vai ter muito pouca colonização na região norte, assim, pouca presença, de certa forma, portuguesa, uma região assim, muito mais difícil de ser, né, colonizada, ter uma ocupação sistemática. E vamos ter no período colonial essa busca aí pelas drogas do sertão, chamadas drogas do sertão. E vamos ter, no final, né, do século XVII e para boa parte do século XVIII, o chamado ciclo do ouro, a época da mineração, nas Minas Gerais e parte do Centro-Oeste, que não vai reduzir a importância, né, da cana-de-açúcar, mas vai influenciar muito. A gente vai analisar isso em aulas posteriores, né, a questão econômica do Brasil. Bem, Portugal vai implantar no Brasil, vai exercer, melhor dizendo, o chamado Pacto Colonial. O que é isso? Nós temos o Brasil, que era colônia de Portugal, território conquistado. Colônia é o território conquistado, sob domínio de uma metrópole. Portugal, então, metrópole aqui, nesse caso, é a região conquistadora. Diferente do conceito de metrópole em geografia, que é uma grande cidade, cidade importante. Tá? Então, quando a gente fala metrópole dentro desse contexto do Pacto Colonial, é território conquistador. Então, o Brasil era a colônia de Portugal. Tá? O Brasil ele vai enviar matérias-primas e metais preciosos para Portugal. Em contrapartida, Portugal vai enviar manufaturados e também fazer aí, participar do tráfico de escravos para a colônia. Muito importante é o seguinte, é a relação de exclusivo comercial. O que significa isso? O Brasil só poderia fazer comércio com Portugal. Tá? Isso existia na teoria, na prática não era bem assim. Tem tido muitas pesquisas bem interessantes nos últimos anos, mostrando que o Pacto Colonial ele tinha diversas aberturas. Então, ou seja, o Brasil tinha comércio com regiões da América Espanhola, havia, logicamente, comércio ilegal com outras nações europeias. Então, apesar de haver na teoria essa ideia de exclusivo comercial entre Brasil e Portugal, na prática isso não se aplicava, né, sempre. Bem, vamos então, para finalizar, falar do processo de produção que Portugal vai implantar no Brasil, que é o plantation. Um nome aí que a gente pega também da historiografia um pouco usado nos Estados Unidos. Quais são as 3 características do plantation?
grandes propriedades, mão de obra escrava e monocultura para exportação. O que é monocultura? Quando você, numa fazenda, valoriza o cultivo de um só produto. Raramente é 100% um só produto, mas a maior parte do cultivo, mono é é de um só produto. Nesse caso aqui, a gente já viu que o grande destaque é a cana-de-açúcar. E voltada para o mercado externo. Então, durante praticamente quase todo o Brasil colonial, nós vamos ter esse processo de plantation implantado. Tá? E às vezes é até um pouco triste a gente analisar que não mudou muita coisa. Se a gente analisar o Brasil do século XXI, a gente continua tendo uma grande concentração fundiária, com enormes propriedades, uma desigualdade enorme. Tá? Existem fazendas no Brasil enormes, gigantescas. Não temos, obviamente, oficialmente a mão de obra escrava, mas uma mão de obra bem explorada no campo, e continuamos sendo praticamente uma monocultura para exportação. O Brasil, toda a economia brasileira, ela continua muito dependente do agronegócio, muito dependente dos produtos agrícolas e voltado para a exportação. Então, nossa economia, de certa forma, infelizmente, continua com muitas das características do plantation. Isso é uma coisa para a gente refletir. Então, muito obrigado pela atenção, pessoal. Nas próximas aulas vamos analisar a questão social do Brasil colonial, a estrutura social. Muito obrigado pela presença, bons estudos e até a próxima.